Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, é um prazer estar com vocês novamente para a apresentação do nosso plano de estudo com infográfico. Lembrando sempre que ele não é uma aula completamente desenvolvida, ou seja, não é uma pré-aula, mas sim a indicação de caminhos, de propostas, de insights, de auxílio para que você, aluno e professor, possa, a partir do que nós vamos informar aqui, instruir aqui, formar o seu próprio raciocínio sobre a lição e o seu próprio estudo e absorção daquilo que ela tem a oferecer, ok? Então, o plano de estudo com infográfico, ele retrata a lógica de como se extrai, organiza, amplia e se utiliza o valor contido no seu material de ensino. Dessa vez, nós vamos estudar a lição de número 5, fala sobre a pia de bronze, lugar de purificação. E aí, o ponto central dessa lição é: fomos chamados a viver uma vida de pureza. Texto áureo, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, João 15, versículo 3. E a verdade prática, a pia de bronze é o símbolo do processo de santificação que Cristo realiza em nós através de seu sangue e da palavra de Deus. Os objetivos específicos para essa lição são: 1. Conceituar a pia de bronze. 2. Refletir acerca da pia de bronze e sua relação com a limpeza e a pureza espiritual. E 3. Destacar os dois aspectos dos ritos de lavagem dos sacerdotes. E aí, como leitura bíblica, a gente tem em Êxodo capítulo 30, versículo 18 ao 21, 40, versículo 30 ao 32, combinado com 1 Coríntios 6 e 11 e Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27. Eu aqui apenas fiz o destaque para os versículos que eu acho mais importante. Você pode pausar esse vídeo e fazer a leitura por aqui mesmo, ok? Aí a gente passa então para a leitura diária, que eu sempre recomendo que seja feita para que você tenha uma dimensão maior do ensino que está sendo passado. E você, professor, pode marcar no post-it, né, essas 6 referências, entregar no começo da aula a 6 alunos para que eles façam uma leitura sequencial e todos os presentes já tenham também essa dimensão maior daquilo que vai ser ensinado. Aí a gente parte para a introdução, eu apenas faço o destaque aqui daquilo que é mais importante para fixar na sua mente: limpeza, pureza, rito de lavagem e urgência de vida santa. E aí algo que também ajuda bastante é combinar a introdução e a conclusão já antecipadamente. Então você vê as partes que estão selecionadas em amarelo, novamente: limpeza, pureza, rito de lavagem, urgência de vida santa, combinado à conclusão. Limpeza espiritual é a prioridade absoluta. Então, ao correlacionar essas duas partes, eu entendo que a ênfase geral da lição será conscientizar de que na relação pessoal com Deus, o homem tem a obrigação de ser sujeito ativo no seu processo contínuo de santificação. Então, o que isso ajuda? Ajuda a você já saber antecipadamente aquilo que vai ser tratado na lição do começo ao fim, ou seja, você entende a lição antes mesmo de estudá-la, ok? A gente parte então para um insight que eu tive da lição e eu compartilho com vocês aqui. Purificação fala de santificação. Santificação, no caso específico dessa lição, é via de mão dupla, no sentido de que Deus fornece a pia e a água, mas a ação de se lavar depende exclusivamente da disposição de cada um. Ou seja, é escolha minha, é escolha sua, é esforço meu, é esforço seu, ok? A gente parte então para o nosso infográfico propriamente dito, e aqui eu sempre repito as mesmas palavras, porque sempre tem gente nova chegando no canal e que não sabe porque eu uso esse sistema. Então, o infográfico, e eu quero já agradecer, né, a todos vocês que se uniram a nós, que se inscreveram no canal, que passaram a utilizar as minhas videoaulas. Muito obrigado, Deus abençoe grandemente. Já peço a vocês que deem o like se gostarem da aula, né, para que o YouTube possa ranquear melhor os meus vídeos e outras pessoas também terem acesso a ele, ok? Então, o infográfico propriamente dito, ele te dá uma imagem completa da lição. Aqui você vê todos os pontos importantes, tópico 1, 2, 3, a conclusão, os pontos que são mais importantes. Então, a sua mente cria um mapa mental de todo o caminho que você vai percorrer durante a lição. E isso acelera o seu processo de assimilação do conteúdo. E aqui eu trouxe também mais
uma importante informação, porque como eu já estudei a lição toda, na verdade o que eu faço na lição e o que eu estou passando para vocês é análise, né? É analisar a lição para que você possa enxugá-la, né? Torná-la enxuta e colocar em relevo as partes mais importantes. Então aqui eu tive que fazer um arranjo da lição, espero não confundir a mente de vocês, ok? Porque no tópico 1, o trecho 1, ele está combinado de maneira perfeita ao trecho 1 e 2 do tópico 2. Por isso que eu selecionei em amarelo para você não se confundir. Olha lá. Todo lugar que está amarelo, ele pertence ao mesmo assunto. Então, o que, que eu fiz aqui no meu plano de estudos? Eu combinei nos slides de forma sequencial esses trechos, ok? Espero que você consiga me acompanhar, porque isso aí é importante, vai enxugar a sua aula, você vai otimizar o seu estudo, você que é aluno e você que é professor vai ganhar tempo em sala de aula, hein? E os trechos em azul, mesma coisa. Olha só, o subtópico 2 e 3 do tópico 1 se combinam ao terceiro subtópico do tópico 2. É isso. É só seguir aqui meu raciocínio que vai dar tudo certo. E aí, na sequência, a minha sugestão para os professores é que se gaste 30 minutos no tópico 1, 30 minutos no tópico 2 e 10 minutos no 3. Porque o 3, vocês vão perceber, ele é um eco, ou uma reverberação, ou um fechamento de tudo aquilo que foi dito. Aí você pode utilizá-lo ou não. Ok? Você tem mais ou menos 1h10 de aula na maior parte das escolas dominical. Aí se você falar para mim, mas e se sobrar tempo? Aí você começa a discutir com os alunos, ou seja, levantar ideias sobre os pontos mais importantes que foram falados, porque, na minha opinião, todo o ensino bíblico, todo estudo que a gente faz, ele precisa ter um contato, um ponto de contato com a nossa realidade hoje. Se ele não tiver um aproveitamento prático para hoje, então é só história. Nós estamos falando de história. A gente precisa falar de coisas que nós possamos utilizar no dia a dia. Então fica aí a dica aos professores. Aí a gente passa então para o primeiro tópico. Como eu disse, tá? Você faz a leitura aqui ó, desse tópico, faz a leitura inteira dele, ok? Aí depois, numa segunda leitura, você lê as referências. É sempre o que eu indico para as pessoas. Por quê? Porque você não quebra o raciocínio. Se você lê um trecho, aí lê a referência, lê outro trecho, lê outra referência, sua mente pega o conteúdo quebrado. Mas se você usar essa técnica de, em todas as lições, ler o trecho e só depois que você voltar de novo na leitura, você lê as referências, o seu cérebro capta melhor o conhecimento que está sendo passado. E aqui eu coloco a advertência para você não se esquecer que eu combinei esse trecho aqui, não com a sequência do tópico 1, mas com a sequência do tópico 2. Vamos lá? Aí a gente passa, ó, pulei para o tópico 2. O trecho 1 vai trazer o conceito de pia, gente. Olha que interessante. Esse conceito não deveria estar lá no primeiro tópico? Porque todo assunto que você começa, e aí fica a dica também para vocês, você começa a pregar, você começa a dar uma aula, você começa a ensinar alguma coisa para alguém, começa pelo conceito. Mostra para ela, ó, isso aqui significa isso, isso e isso, e é sobre isso que vamos falar. E o conceito está aqui, ó, no primeiro ponto do tópico 2, por isso combinei com o primeiro ponto do tópico 1. E fiz isso também com o segundo ponto. Olha lá, pode ver aqui, ó, a lavagem na bacia de bronze. É uma sequência, ok? Fiz isso também aqui, você pode ler sequencialmente lá com o tópico 1, informa os alunos que você vai precisar pular algumas páginas da sua revista, mas que eles vão entender de uma maneira mais otimizada o conhecimento contido ali. Feito isso, a gente volta então lá de novo no tópico 1 e outro detalhe aqui, gente. O subtópico 2 e 3 podem ser lidos juntos. Por isso que eu coloquei eles, tá vendo? No mesmo slide, ó, 2 e 3 estão juntos. Por quê? Porque eles se completam também. Então você pode fazer uma leitura direta, sequencial dos dois, e aí você vem lendo as referências e interagindo você que é professor com os alunos, vai ficar de uma maneira muito mais proveitosa, pode ter certeza disso. E aí os trechos em amarelo, tal, você pode dar o destaque também se achar que é útil, ok? A gente passa então agora para o último trecho do tópico 2, que eu também combinei e falei para vocês, ok? Ele completa o raciocínio que a gente acabou de ter. Então você pode fazer aquela leitura sequencial e sem se alongar, você já pula para esse terceiro trecho que fala sobre a pia de bronze e o caráter do juízo. E aqui vai ser ressaltado mais uma vez a questão de limpeza, que fala de santificação.
como o comentarista não trouxe o conceito de santificação, aí eu preferi trazer também para auxiliar vocês. Se a gente está falando de santificação, é interessante trazer o conceito. Eu trouxe a ajuda aqui do Meyer Pearman, conhecendo as doutrinas da Bíblia, ok? Você pausa e lê, vai ser muito proveitoso para você. E aqui a ajuda também do novo dicionário de teologia da editora Agnus, também sobre santificação. Tenho certeza que vai ser útil para vocês. E aí a gente fecha então o tópico 1, ok? Conceituar a pia de bronze. Acredito que conseguimos fazer isso. A gente entra no tópico 2 e, como eu usei já esse trecho lá no tópico 1, tá a informação aqui para vocês, ó. Já vimos juntamente com o tópico 1. Então, eu, particularmente, não tenho necessidade de falar aqui. Então, eu pulo para o próximo, que eu também já vi combinado com o trecho do tópico 1, não preciso falar novamente, a não ser que vocês queiram reafirmar o assunto, ok? E aí a gente parte para o terceiro, que também vimos combinado com os dois últimos pontos do tópico 1. Se você precisar rever o vídeo novamente para compreender, é só você ir com calma que você chega lá. Não tem problema nenhum. E se você precisar usar os slides e não quiser seguir essa sequência que eu estou falando, porque você vai receber esse PowerPoint gratuitamente para você utilizar no seu estudo, nas suas aulas, é só você apagar esse trecho aqui, ele é editável. Põe lá no PC, apaga esse amarelão aqui, tá? Essa informação em amarelo, tira aquelas outras informações que eu coloquei e usa da melhor maneira que você considerar útil, ok? Beleza? Aí a gente então fecha o tópico 2, por quê? Porque eu falei ele combinado com o tópico 1. Falei o 1 e o 2 juntos. Então a gente conseguiu refletir acerca da pia de bronze e sua relação com a limpeza espiritual e a pureza espiritual. Conseguimos fazer isso, ok? Então a gente passa para o terceiro tópico, que vai falar sobre os dois aspectos do rito de lavagem dos sacerdotes. Aqui, quando você lê o trecho, você vai perceber, e eu coloquei destaque em amarelo, que o comentarista fala regeneradora e regeneração. Só que também aqui não é trazido o conceito de regeneração. E é sempre importante, até para a gente que sabe, relembrar. E para quem não sabe, aprender. Então, por isso, eu trouxe o conceito de regeneração que eu vou mostrar no próximo slide. Mas eu queria também destacar aqui que esse trecho está repleto de subjetividade e não conceitua o termo regeneração, ok? Então, por que ele está cheio de subjetividade? Porque, de repente, quando eu falo assim que é importante que um obreiro, para ser obreiro, seja regenerado, mas se eu estou falando de alguém que já é um obreiro, eu estou colocando em dúvida, então, que ele seja regenerado. E eu, particularmente, eu, Marcos de Bem, não me sinto com competência para fazê-lo. Por quê? Porque regeneração é algo tão íntimo, apesar de a gente ter as evidências externas do nosso comportamento, existem muitos comportamentos que a gente julga que a outra pessoa cometeu de errado, que depois de um tempo a gente comete também. E tem que pedir misericórdia a Deus para retomar o caminho da santificação. Então, sempre muito cuidado para falar de questões subjetivas. A gente pode até propor, a gente pode até argumentar, mas nunca a gente vai ter condição de afirmar que uma pessoa não está regenerada pela nossa própria perspectiva e julgamento. Porque pode ser que ela esteja passando por uma fase de queda. Né? Paulo mesmo fala: quanto a você que está de pé, cuide para que não caia. Então, se você cuida que está em pé, tome cuidado com você mesmo e não com o outro que está caído, porque Deus pode levantar ele também, e é o que a palavra diz, ok? Então, por isso é subjetivo, porque está carregado de uma informação que parte de uma visão particular que de repente não pode ser defendida até as últimas instâncias, ok? Fica aí a dica. E agora vem o conceito de regeneração. Eu aproveito para indicar para vocês esse livro Teologia Elementar. Foi o primeiro livro que eu comprei, indicado pelo professor de teologia, quando há muitos anos atrás eu comecei a estudar. Carrego esse livro comigo até hoje porque ele é importantíssimo. Tem gente que fala assim, mas é elementar, elementar é básico, é rudimentar. E é interessante, gente, até trazer essa nota aqui, que hoje em dia tem muita gente empolgado, com os olhos brilhando com conhecimento avançado, né? Não, eu quero estudar logo teologia, não quero saber do conhecimento de escola dominical, é muito básico. Só que é interessante que básico significa base, significa fundamento, significa alicerce, significa essência. Se você não começa as coisas pela base, você começa pelo avançado, lá no meio você vai ter problema, porque o seu conhecimento vai ser fragmentado. Ele vai ser fragmentado.
você não vai ter o conhecimento completo. E aí, em algum momento, aquilo pode te prejudicar. Isso serve para a fabricação de um bolo, para a formação de jogador de futebol, para a construção de um prédio. Sempre se começa pelo básico, pela base. E detalhe, sempre se volta a ela quando se precisa fazer alguma coisa. Precisa fazer uma reforma no prédio, precisa ver, ó, como que é a base. Pode fazer isso? Ah, pode? Não pode. Ah, o jogador de futebol já profissional lançou a bola pela frente da área. E isso não pode fazer. Por quê? Porque foi ensinado na base. Aí o adversário pegou a bola e fez o gol. Ah, errou o bolo. Ah, mas por que o bolo está saindo errado? Vamos voltar na base, na receita. Aí vai lá, aqui, ó o detalhe, era 2,5 xícaras de farinha, eu coloquei 3. Então esse tipo de coisa, só para a gente aqui também ter uns insights para refletir mais sobre a importância do conhecimento básico. Ele vai ser sempre importante e nós vamos sempre voltar a ele. Por isso eu indico teologia alimentar, que uso até hoje. E nós estamos falando de regeneração aqui. E aí, também trago aqui sobre regeneração a, o conteúdo de teologia do novo dicionário de teologia da editora Agnus, ok? Também falando sobre regeneração. E para terminar, teologia sistemática de Louis Berkhof, ok? Esse tem 3 conceitos que se completam sobre regeneração para enriquecer o seu estudo, para enriquecer a sua aula, ok? A gente passa então para o segundo ponto do tópico 3, que vai falar sobre lavagem progressiva e constante. Como a gente já falou de santificação, e aqui eu fiz o destaque aqui, ó, falar de novo sobre santificação. A gente já falou sobre esse assunto, você pode reafirmar ou você pode já pular direto para o subtópico 3, que também o destaque maior aqui fica para a questão da limpeza espiritual, que a gente já também falou anteriormente. Você pode fazer um fechamento ou você pode já pular e se perguntar se foi possível destacar os 2 aspectos do rito de lavagem dos sacerdotes, tendo em vista tudo aquilo que a gente viu. Eu acredito que sim. Aí a gente parte então para a conclusão da lição, que diz o seguinte: nessa lição vimos que a limpeza espiritual é prioridade absoluta como consequência da obra expiatória de Cristo. Uma vez que Cristo nos salvou, fomos chamados para ser santos. Atentemos para esse precioso chamado de Cristo Jesus. Então aqui está a minha contribuição. Não há necessidade de prolongamentos, de forma vulgar de falar, de encher linguiça, porque isso não é uma aula desenvolvida. Isso são insights, isso são caminhos que eu proponho para que vocês possam utilizar o que for proveitoso para vocês, para o estudo e para a aula. Então, façam um bom proveito, agradeço imensamente poder participar do estudo de vocês e espero que essa contribuição seja útil a todos, ok? Muito obrigado. Uma excelente aula para todos vocês no próximo domingo e, se Deus quiser, nós nos vemos na semana que vem. Até lá!